fundamentais na nossa vida, irmãos. Precisamos primeiro saber com quem estamos guerreando. Você sabe quais são os nossos 3 grandes inimigos? Eu disse aos irmãos hoje pela manhã, que foram numa missão na aldeia de Tramataia, que a gente tem um trabalho lá, perto de Baía da Traição. Primeiro, nós temos nós mesmos como inimigos. O nosso pecado, aquilo que está em nós, que nos leva para longe de Deus. Segundo, nós temos o mundo. O mundo é o nosso inimigo. O mundo vem hoje com esse pensamento anticristão avassalador sobre as nossas vidas, dizendo, olha, casamento de homem e mulher não é algo natural mais. Existem outras opções, não é? Olha, a vida não é tão mais importante. Nós podemos tirá-la, se for em alguns casos, nós podemos tirar a vida de algumas pessoas. Se elas nasceram de forma indesejada, se foi através de algo que aconteceu, nós podemos, vamos dizer assim, cessar essa vida antes que ela nasça. Olha, o padrão não é mais menino ser menino, ou menina ser menino. Existem outras formas de pensar agora. E esse pensamento cristão avassalador, irmãos, vem contra nós e olha que ele já está entrando em todas as áreas da nossa sociedade moderna. Nós podemos perceber isso. Nós tivemos agora a notícia que o ministro disse que nós só podemos pregar em aldeias, em tribos indígenas, onde já tiver tido um trabalho. Se forem tribos isoladas, nós não podemos entrar. Ah, mas é por conta do coronavírus. Que seja, se não tiver um viés, vamos dizer assim, contrário à fé cristã. Então, a gente começa a entender que essa guerra é atual, que aqueles que estão ali tentando contra a vida de Paulo são os mesmos que tentam hoje contra o nosso cristianismo. O Sinédrio, irmãos, era a Suprema Corte de Jerusalém. É como se fosse a Suprema Corte, vamos lá, dos Estados Unidos, ou como se fosse o Supremo Tribunal Federal daqui. Era o Sinédrio. Estavam os anciãos, saduceus, fariseus, as classes pensantes que decidiam sobre a vida. E eles estavam ali matando quem? O Evangelho. Eles estavam ali desconsiderando o Evangelho de Cristo. É o que nós vivemos hoje, é o mesmo cenário. Não pense que é diferente. Nós hoje estamos observando pessoas sendo presas por expressarem, não é, a sua liberdade de fala. Artigo 5º da Constituição, se eu não estou errado. O poder de falar, de pensar o que você quiser, de se expressar da forma que você quiser, sem serem julgadas. Elas são já presas e condenadas antes do julgamento em si, num processo legal que poderia ser feito por difamação, calúnia, seja lá o que for. Mas mudou os padrões, a gente não pode deixar de enxergar isso. Atos capítulo 20 em diante, nós estamos vendo, aliás, Atos inteiro, essa perseguição que está sobre nós hoje, irmãos. Se você convidar alguém para dar uma palestra num colégio, se for ubandista, se for espírita, se for, vamos lá, me lembra aí, qualquer coisa fora cristão, ele é bem recebido. Se você for falar de Jesus, você é mal recebido. Você já percebeu isso? A cultura é mais valorizada do que o Evangelho de Cristo. Nós estamos passando por esse momento. E aqui esses homens estavam armando ciladas para tirar a vida daquele que pregava o Evangelho, um dos maiores pregadores do Novo Testamento. O que escreveu mais epístolas. O homem que fez as maiores viagens missionárias, que foi usado por Deus poderosamente. Mas o Senhor disse a ele, Paulo, quando o Senhor o escolheu lá em Atos capítulo 9, o Senhor disse, olha, você me perseguiu a minha igreja, agora você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Você vai entender isso. E Paulo estava passando por aquilo que o Senhor disse. Quando ele, antes de ser preso, o Senhor disse a ele lá, olha, você vai para Jerusalém, mas lá você vai passar por cadeias e prisões. Mas o Senhor também tinha dito a Paulo, Paulo, olha, você vai ser aquele que será usado para pregar diante dos tribunais o meu nome. Eu colocarei você diante de reis, de governadores, de autoridades, porque como cidadão romano, irmãos, as coisas não são por acaso. Quando Deus desceu dos céus em Jesus e encontrou Paulo naquele cavalo, o Senhor sabia que Paulo era um homem que tinha espaço, abertura, conhecimento, criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia a lei judaica, ele conhecia a lei romana, porque ele era cidadão romano, ele tinha abertura, um romano tinha privilégios que um judeu não tinha.
E Deus separou aquele homem para a sua obra. Deixou 12 anos. Quando Deus converteu Paulo lá em Atos capítulo 9, foi mais ou menos 12 anos que Paulo passou sendo maturado, sendo preparado para esse momento. Não é por acaso, não é circunstâncias ou coincidências. Deus nos prepara. Deus está preparando você para ser o Paulo aonde você estiver. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ao tempo de Deus, você não pode parar. Por isso que o tema da minha mensagem hoje é: jamais desista. Jamais pare. Porque a intenção do inimigo qual era? Parar Paulo. Fazer Paulo cessar. Fazer Paulo não continuar. Muitas vezes Paulo estava ali, mas nós não estamos só. A presença de Deus na nossa vida, irmãos, faz toda a diferença. Posso ouvir um amém?